Ora, muito bem, eu quero fazer convosco uma meditação na Palavra de Deus, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, Gálatas 2. E vamos ler rapidamente o capítulo todo, porque é importante. Vou querer concentrar a meditação em alguns versículos particulares, mas para percebermos o que é que está aqui a acontecer, quero ler o capítulo 2 todo. Mas ainda antes de lermos o capítulo 2 todo, quero só relembrar, para quem possa não estar muito por dentro do espírito desta carta, Paulo escreve esta carta aos Gálatas, basicamente, para combater o legalismo que estava a entrar nas igrejas da Galácia. A Galácia não era só um sítio, eram vários. Pelo menos 4 sítios por onde o apóstolo Paulo passou: Listra, Derbe, Icónio e Antioquia da Pisídia. Não a que aparece aqui no versículo 11 uma Antioquia, mas é outra. Eram 4 localidades na atual Turquia por onde Paulo e Barnabé tinham passado alguns anos antes a espalhar o Evangelho da graça de Deus. Mas infelizmente apareceram alguns que iriam minar o trabalho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregava uma mensagem clara, simples, da graça de Deus. O que Cristo fez é totalmente suficiente. Mas infelizmente, Paulo passava por um sítio e logo atrás vinham aqueles chamados judaizantes. Pessoas que queriam fazer os outros crer que o que Cristo fez não é suficiente. Precisam de guardar a lei. Precisam de se circuncidar. Então Paulo escreveu esta carta para combater o erro. E nós devemos estar prontos para combater o erro. Quando ele aparecer, dizer não. Não podes dizer isso à luz da palavra de Deus. Estás a conduzir as pessoas para o erro, para a perdição. Porque alguém que passa a ideia de que o que Cristo fez não é totalmente suficiente, está a ferir de morte o Evangelho da graça de Deus. Não podemos, como o apóstolo Paulo diz aqui um bocadinho mais à frente, não cedemos nem por uma hora. Então, antes de chegar aqui ao capítulo 2, versículo 1, Paulo relata aqui uma situação que se passou. É uma passagem paralela a Atos 15. E vamos só ler o que é que diz Atos 15. Isto só para nós nos situarmos e percebermos o que é que está aqui em causa. Atos 15, 1. Atos 15, 1. Paulo tinha andado a pregar o Evangelho da graça de Deus e houve alguns. Lemos aqui no capítulo Atos 15, 1. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E foi no seguimento disto que Paulo escreve os acontecimentos descritos em Gálatas 2. Imaginem o que é alguém dizer: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não vos podeis salvar. Isto é gravíssimo. Isto não é apenas uma pequena divergência doutrinária. Isto não é como acontece no nosso meio, no meio dito evangélico, que alguns afirmam que é conveniente que nos batizemos, outros dizem que não. Não é uma divergência doutrinária desse tipo. Aqui está mesmo em causa: não te circuncidas, não estás salvo. Isso nós não podemos pactuar com isso. Então, vamos ler Gálatas 2. Vamos ler todo. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão.
aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. E já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então nós vemos aqui que, no início do capítulo 2, que Paulo subiu com Barnabé a Jerusalém e levaram também Tito. E isto no seguimento daquela contenda que ele teve com alguns que diziam que era necessária a circuncisão para ser salvo. E Paulo percebia que isso não era uma coisa de menor importância. Era gravíssimo. Porque se alguém pensa ou faz crer que é preciso algo mais do que apenas crer em Cristo, ele diz mesmo, em Gálatas, o que é que ele diz? Se alguém vos pregar outro evangelho, isso é um evangelho diferente. Paulo diz, é graça só. E alguém diz, é graça mais qualquer coisa. Ele diz o quê? Gálatas 1, seja anátema, seja maldito. Não é uma coisa, não é algo com o qual nós possamos condescender. Está bem, é um bocadinho diferente, mas somos irmãos da mesma. Não. Cuidado. Então ele levou, para esclarecer as coisas, foi com Barnabé e levou Tito. E é interessante que levou Tito. Para que é que ele levou Tito? Eu acho que ele levou Tito como um teste. Tito era, lemos aqui no versículo 3, Tito, que estava comigo, sendo grego, não foi constrangido a circuncidar-se. Paulo levou Tito, que era gentio, e ele levou, talvez pensando assim, se eu for a Jerusalém e Tito sair dali por circuncidar, é porque nós ganhamos o dia. Deus ajudou-nos a ganhar o dia. Ou seja, a verdade do Evangelho ficou entre vós, como ele diz aqui. Se eu fosse ali, a Jerusalém, e Tito saísse circuncidado, queria dizer que ele tinha cedido. Tinha cedido à pressão e teria, na prática, chegado à conclusão de que aos gentios faltava-lhes algo que os judeus tinham, que era a circuncisão. Mas Paulo conseguiu sair dali com Tito por circuncidar. É muito, muito, muito interessante. Ou seja, apesar de quererem todos servir a Deus, havia ali algumas
algumas arestas a limar. Então, Paulo deixou bem claro, o Evangelho da graça de Deus estava a pregar entre os gentios, que não precisava de guardar quaisquer obras da lei. Mas havia alguns que andavam a dizer que precisavam. Mas Paulo conseguiu, lemos aqui, versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ele conseguiu. E Pedro, lemos na passagem paralela de Atos 15, que Pedro diz, no Atos 15, 11, queremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Nós é que vamos ser salvos como eles. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles. Portanto, ficou ali bem claro para todos que os gentios não precisavam de mais nada para além da graça de Deus. Não precisavam de sujeitar a quaisquer obras da lei. E é importante aqui que Barnabé foi com ele. Barnabé foi um fiel companheiro do apóstolo Paulo. Conseguiram, naquele dia, travar uma batalha, apesar de ninguém lhes querer fazer mal propriamente, creio eu. Alguns judaizantes talvez quisessem, mas os irmãos Pedro, Tiago e João não quereriam fazer-lhes mal. Mas havia ali alguns desentendimentos, algumas coisas que precisavam de ser, algumas arestas que eram precisas ser limadas. E o que interessa aqui é que a graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus saiu intacto dali. Mas, e agora quero passar para o versículo 11, aconteceu algo com uma pessoa, talvez a pessoa que menos esperássemos que falhasse. Pedro, que esteve ali naquele dito concílio de Jerusalém, e percebeu que, de facto, os gentios não precisavam de sujeitar às obras da lei, e que não havia, para Deus não havia diferença. Deus aceitava os judeus como os gentios. Teve uma atitude aparentemente não muito grave, mas que mereceu uma forte reprimenda do apóstolo Paulo. Lemos então no versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. O que é que aconteceu aqui? Pedro, que ficou combinado que o seu ministério ficaria entre os judeus, vemos-lo agora em Antioquia, que é na Síria, ou seja, fora de Jerusalém. E o que é que aconteceu? Ele foi lá, Antioquia, não sei ao certo fazer o quê, mas o que é certo é que estava lá, em Antioquia. E esta Antioquia é a igreja de onde, creio que não estou a dizer nada de incorreto, é a igreja local de Paulo. É a igreja de onde Paulo saiu para as suas viagens missionárias. E Pedro chegou lá e estava a comer, naturalmente, com os gentios. Versículo 12. Pedro comia com os gentios. E normalmente comer significa comunhão. Significa ter algo em comum. E porque Pedro também já tinha percebido, na sua experiência quando o Senhor chamou para ir a Cornélio, que Deus estava a mudar as coisas, que já não havia aqui diferença entre judeu e gentio. E depois ele até teve de se explicar perante os irmãos porque é que foi à casa de Cornélio. Ele explicou daquela visão dos animais, daquele lençol com muitos animais, os animais imundos. E Pedro estava a comer com os gentios. Pedro já tinha percebido que não havia problema absolutamente nenhum em comer com os gentios. Porque eram parte do mesmo corpo. Mas, depois que alguns tivessem chegado da parte de Tiago,
se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, estava a comer, estava um convívio certamente agradável, a falar das coisas do Senhor, e chegaram alguns da parte de Tiago, de Jerusalém. Eu não sei ao certo o que é que terá passado pela cabeça de Pedro. Mas Pedro temia que viessem censurar por causa de não estar a comer com os gentios. Eu não sei ao certo se viriam censurá-lo ou não. Talvez viessem dizer: Pedro, o que é que estás aqui a fazer? Devias estar em Jerusalém. O teu ministério é com os judeus e não com os gentios. Provavelmente não o censurariam por ele estar a comer com os gentios. E o que é que ele faz, Pedro? Afasta-se. E certamente seria muito desagradável. Imaginem, eu quero vocês estarem a comer com uma determinada pessoa, chega outra, que conhece os dois, e essa pessoa com quem vocês estão a comer afasta-se, diz: olha, não, levanta-se da mesa e vai para outro sítio. Nós ficaríamos certamente muito desagradados, muito incomodados, humilhados até. Mas aqui era mais do que isso. Pedro, ao ter esta atitude, e por isso é que mereceu uma reprimenda da parte de Paulo, estava basicamente a dizer aos gentios que lhes faltava algo. O que é que os judeus tinham que não tinham os gentios? Era a circuncisão. Era a guarda da lei. Pedro, com esta atitude, estava a dizer basicamente: vocês não estão completos sem estas coisas. E foi uma atitude que foi muito grave, porque estava a mostrar na prática, com a sua prática, que havia diferença entre os dois gentios. E Paulo não pôde suportar isto. Paulo teve de o repreender. Teve de o repreender de uma forma severa. Porque é importante que percebamos isto. Isto não foi apenas uma atitude... não foi uma atitude pouco importante. Foi muito grave o que ele fez. Ele estava a dizer: gentios, vocês não estão completos sem a lei de Deus, sem a guarda da lei de Deus, sem a circuncisão. Pedro falhou. Pedro teve aqui um dia mau. Teve um dia em que falhou redondamente. Apesar de ele saber perfeitamente e ter estado no Concílio de Jerusalém e saber perfeitamente que não era necessário aos gentios a observância da lei e da circuncisão, ele agiu como se não fosse assim. E pensamos agora nós podemos conhecer as verdades da palavra de Deus, mas pode vir o dia em que nós falhamos também. Pedro, o grande apóstolo Pedro, que levou tantas pessoas a Cristo no dia de Pentecostes, que foi usado poderosamente por Deus, teve um dia mau. Todos nós podemos ter. Portanto, estejamos alerta. E mais do que isso, podemos levar alguns atrás de nós, com as nossas atitudes irrefletidas, não de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com aquilo que nós sabemos ser verdade, porque Pedro sabia a verdade, mas no momento de fraqueza, no momento de alguma dúvida, no momento em que se sentiu apertado, cedeu e levou alguns atrás dele. Versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Levou outros atrás. Infelizmente, quantos crentes com atitudes irrefletidas, com atitudes egoístas, têm levado outros atrás deles. Têm levado outros a cair redondamente. Igrejas que têm testemunhos locais que têm ido completamente, passo a expressão, ao charco, porque o líder daquela igreja cometeu um pecado grave. Quis ter por um pouco tempo o prazer do pecado e o testemunho ficou manchado de uma forma quase irrecuperável. Tínhamos consciência de que todos nós afetamos outros, crentes e descrentes. E a nossa falha pode levar a grandes danos para a obra de Deus.
Aconteceu aqui. Só não aconteceu porque Paulo estava lá. E já vamos ver isso. E quem é que também falhou aqui? Pedro falhou. Os outros deixaram-se influenciar por ele, porque olhavam para Pedro como uma pessoa, e de facto era uma pessoa de destaque. Pedro está a fazer isto, eu também vou fazer. Mas Pedro tinha a obrigação de saber melhor disto. Pedro tinha estado em Jerusalém quando as coisas ficaram esclarecidíssimas. E o Senhor já tinha falado com Pedro para lhe mostrar que os gentios também tinham acesso a Deus e que tinham acesso a Deus sem a necessidade de quaisquer obras da lei. Barnabé também falhou. Barnabé, que naquele dia, naquela situação do Concílio de Jerusalém, esteve ali, lado a lado com Paulo, lutando aquela batalha épica. Aquilo não foi apenas uma reuniãozinha. Foi uma batalha épica para quê? Para quê? Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Porque se Paulo tivesse cedido naquele dia, teria sido o legalismo teria entrado também dentro dos gentios e teria sido uma desgraça. Mas Paulo e Barnabé estiveram ali lado a lado, e agora este mesmo Barnabé, também se deixou levar. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando um crente falha, pode levar outros atrás, até os crentes mais insuspeitos, aqueles que nós achamos que estão firmes e que não são daqueles que estão muito dependentes. Sabemos que alguns crentes que estão mais dependentes de outros, há crentes de todos os tipos. Alguns crentes mais firmes e outros mais titubeantes, que andam um bocadinho ao sabor das convicções de outros. Infelizmente, devemos ter as nossas convicções bem arraigadas na palavra de Deus. E estes judeus que dissimulavam com Pedro eram destes que olhavam para Pedro e iam um bocadinho ao sabor do que Pedro fazia. Mas até Barnabé que era um homem firme, usado poderosamente por Deus, companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária, esteve com Paulo no Concílio de Jerusalém. Agora, Pedro falha e ele vai também. Notem que aqui Paulo não fala de uma forma desdenhosa de Barnabé. Até o poderia fazer, se fosse como eu, ou como alguns de nós, mas especialmente como eu. Paulo tinha tido ali um desentendimento com o Barnabé, em Atos 15 também, porque Barnabé queria que João Marcos acompanhasse eles os dois na sua segunda viagem missionária, mas Paulo disse, não, ele não vai connosco porque ele já nos falhou de uma vez. Portanto, não vamos levar. E houve ali um desentendimento entre eles, um desentendimento tal que se separaram. E Paulo poderia aproveitar, se não fosse o crente espiritual que era, ele poderia aproveitar para dizer, pois, Barnabé, já sei como ele é, deixa-se levar pelas opiniões dos outros. Não. Ele disse, até Barnabé. Mesmo Barnabé falhou. Mesmo a pessoa mais insuspeita, que o menos esperava que falhasse, falhou naquela hora. Num momento de fraqueza, influenciado por outros, deixou-se levar. Isto pode acontecer com qualquer um. Portanto, tínhamos muito cuidado com as nossas atitudes. Não sabemos, às vezes não pesamos bem as consequências das nossas ações. Às vezes há crentes, ou pessoas que se dizem crentes, que tomam atitudes que eu penso assim, ele está a pensar só nele. O que interessa para ele é ter este prazer agora, e não interessa a sua família, a sua igreja, o seu testemunho, não interessa para nada. Deus não interessa para nada. Interessa ter prazer agora. Provavelmente vai arrepender-se para o resto da vida por aquilo que fez. Mas interessa-me ter prazer e agora. Mas felizmente, naquela hora, estava ali Paulo.
E Paulo, quando viu aquela cena, Paulo não ficou chateado. Reparem que Paulo chegou ali e não pensou assim: o quê? Estou aqui a comer e nem sequer esperaram por mim. Isto não tem jeito nenhum. Não, Paulo, quando era questões do seu ego, do seu bem-estar pessoal, Paulo não se chateava. Não vemos Paulo a ficar chateado com os coríntios porque eles diziam que ele era, a sua presença era fraca. Paulo lidava bem com essas situações. Paulo lidava bem com situações como aquela em que ele estava preso e havia alguns que andavam a pregar o Evangelho da graça de Deus, não com boas intenções, era só mesmo para o arreliar, julgando causar mais aflições às minhas prisões. Ele dizia: eu me alegro e me alegrarei ainda. Paulo não se preocupava com isso. Agora, porquê que Paulo teve esta situação em que quem visse pareceu que lhe saltou a tampa? Perdoem-me a expressão. Passou-se assim de repente. O que é que estava a acontecer tão grave? Estava a acontecer que Pedro, com a sua atitude, estava a pôr em causa o Evangelho da graça de Deus. Pedro não estava a pregar, a dizer: olha, afinal, há diferença aqui entre os judeus e os gentios. Os gentios não estão completos se não guardarem a lei. Pedro não estava a pregar isso, mas com as suas atitudes estava a pregar isso. Cuidado com as nossas atitudes, também pregam muito. Pregam mais do que aquilo que nós dizemos. Como alguém dizia: o que tu fazes fala tão alto que eu nem consigo ouvir o que tu dizes. E Pedro estava a pregar desta maneira. E a deixar os gentios a pensar: então, como é? Estamos completos, não estamos completos? Precisamos disto ou não precisamos? Precisamos da lei, não precisamos da lei? Como é? Paulo dizia que nós estávamos completos. Estávamos perfeitos. Bastava-nos querer. E agora, Pedro, com esta atitude, está... Em que é que ficamos? Felizmente, Paulo estava ali para salvar o dia, entre aspas. Lemos, versículo 11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Esta palavra resistir é uma palavra muito forte. Sabe onde é que nós lemos isso? Não sei se a expressão é a mesma, também diz resistir ao diabo, não é? Mas lemos que em Atos 13, na sua primeira viagem missionária, que havia alguém que resistiu a Paulo. Quem foi que resistiu a Paulo? Elimas, o encantador. Elimas resistiu, ou seja, não era... Elimas, em relação a Paulo, era uma oposição feroz. Não tiveram ali apenas uma pequena discordância. Não, Elimas queria apartar da fé o procônsul. Atos 3:8. E aqui a atitude de Paulo para com Pedro foi a mesma. Resistiu-lhe, opôs-se ferozmente ao que Pedro estava a fazer. Porque Pedro, com a sua atitude, estava a manchar o Evangelho da graça de Deus. Estava a deixar em dúvida os crentes os crentes gentios de Antioquia, porque lhe era repreensível. E foi preciso. Pode alguém pensar assim: havia alguma necessidade de Paulo falar daquela maneira a Pedro? É que não era um Pedro qualquer, não era uma pessoa qualquer, era Pedro, o apóstolo Pedro, que andou com o Senhor 3 anos e que levou tantas pessoas a Cristo. Devia ter falado de outra maneira. Há quem diga até que que era outro Pedro. Um Pedro, um dos 70, daqueles 70 discípulos, seria outro Pedro. Alguns não gostam de conceber a possibilidade do, entre aspas, primeiro Papa ter sido repreendido de uma forma tão severa por Paulo. Mas a verdade é que Paulo censurou o, entre aspas, primeiro Papa e censurou os Papas todos daí para a frente. Porque basta-nos abrir a palavra de Deus e vemos como Paulo censura todos os Papas. O que eles dizem. Basta abrir a palavra de Deus. Infelizmente. Mas isso é outra história. Mas era Pedro. Não poderia Paulo ter chamado Pedro à parte, como fez Priscila e Áquila a Apolo? Chamaram-no à parte e lhe declararam mais pontualmente
o caminho de Deus. Não podia ser. As pessoas que ali estavam presentes, nesta situação em Antioquia, presenciaram algo que os podia deixar a pensar que crer em Cristo, naquilo que Cristo fez, não era suficiente. E aquilo não se resolvia com uma chamada à parte e assim, dizer a Pedro: Pedro, olha, sei que não fizeste por mal, mas tem mais cuidado da próxima. Não. Toda a gente que ali estava presente tinha de perceber o que é a graça de Deus. O que é o Evangelho da graça de Deus. E ninguém pode beliscar, ninguém se pode meter com o Evangelho da graça de Deus. Quem se mete com o Evangelho da graça de Deus, mete-se com Paulo. E agora pergunta: quem se mete com o Evangelho da graça de Deus, mete-se connosco? Nós defendemos? Ou deixamos passar? Ou deixávamos passar uma situação destas? Eu provavelmente deixava. Talvez não tivesse a firmeza de Paulo para dar um murro na mesa e dizer: não, isto não pode ser assim. À frente de todos. Porque todos os que viram a atitude de Pedro tinham de ouvir também a correção de Paulo. Ninguém podia passar. Imagina que alguém estava ali de passagem e tinha presenciado só a atitude de Pedro. Ia-se embora a pensar: realmente, há aqui qualquer coisa. Se calhar os gentios, para serem salvos, precisam de obedecer à lei. Não, Paulo teve de pôr as coisas no seu lugar. Nem pensar. Nem por uma hora podemos ceder. Nós não podemos ficar impávidos e serenos quando vemos o erro a ser proclamado. Mesmo que não seja com má intenção. Eu não creio que Pedro tivesse feito isto com má intenção. Foi ali no calor do momento, pressionado, e cedeu. Nós não podemos ficar impávidos e serenos quando alguém, mesmo que não seja com má intenção, belisca a graça de Deus. Eu vou dar-vos 2 exemplos muito rápidos. Costumo dar estes exemplos. Alguém que diga ou passa a ideia de que para ser salvo não basta crer em Cristo, na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, está a ferir de morte o Evangelho. Eu dou-vos um exemplo. Esta situação já foi contada publicamente por um irmão nosso. Portanto não é segredo nenhum. O irmão nosso, que muitos conhecem, converteu-se já há mais de 40 anos, e na altura o entendimento que se tinha é que quem cresce deveria ser batizado. Mas ele não se batizou logo, porque os batismos, não sei se é como agora, há alguns em junho, há outros em setembro, há outros que batizam fora dessas épocas normais. E então converteu-se e queria ser batizado, como era a prática comum, não se batizou logo. Teve de esperar algum tempo. Também a prática normalmente era dar ali algum tempo probatório, por assim dizer, para ver se de facto dava mostras de ser um crente. E este jovem, na altura jovem, certo dia ao entrar numa reunião, havia uma senhora que estava a cumprimentar as pessoas. Não é normal. E ela ia cumprimentando: então, irmão, boa tarde, irmão, boa tarde, irmão, boa tarde, irmão. E cumprimentou este nosso irmão, que não estava batizado, e disse: boa tarde, irmão. Não, irmão, não está batizado ainda. Nós podemos ficar assim um bocadinho, até talvez rir-nos um bocadinho, isto é grave. Porque para a cabeça daquela nossa irmã passou a ideia de que enquanto não estiveres batizado, não estás salvo. Não és crente. Eu sei que não foi com má intenção, mas entrou. E alguém que passe a ideia de que precisas te batizar para estar salvo, e alguns vão ao ponto de dizer mesmo isso: enquanto não te batizares não estás salvo, cuidado. Não podemos dizer apenas: é um entendimento um bocado diferente, mas somos irmãos na mesma. Não. Eu não posso ser irmão de alguém que diz que crer em Cristo e ser batizado. E aí é salvo. Cuidado. Eu sei que há uma passagem que diz isso na Bíblia, mas é preciso também saber encaixar as coisas no seu devido lugar. Muito cuidado com isto. Muito cuidado. Eu tenho dado este exemplo várias vezes de um irmão nosso do século XIX que pregava para grandes multidões, um evangelista escocês, James McKendrick. Ouvi esta
história, ele sempre no final dos seus sermões dizia o seguinte, muitos de vocês já me ouviram dizer isto, mas alguns não terão ouvido. Se eu para ser salvo precisasse de crer em Cristo e curvar o meu dedo indicador, se me dissesse, olha, crê em Cristo e curva um bocadinho o teu dedo indicador. Primeiro, a salvação deixava de ser pela graça, porque eu estava a fazer algo. E eu nunca poderia ter a certeza da salvação, porque eu nunca teria a certeza de que eu tinha feito bem. Se me disserem, crê em Cristo e curva o teu dedo, eu não sei se é para curvar 30, 60, 90 graus, 180, não sei. E fico sempre na dúvida. E quando nós adicionamos algo, fica sempre aqui. A dúvida fica sempre a martelar. Será que eu já fiz o suficiente? E é isto, a religião é isto. Dá-nos coisas para fazer, e depois mais outra, e mantém as pessoas sempre presas. Hoje o Evangelho da Graça de Deus liberta. E por isso é que Paulo precisou de fazer isto. Um outro exemplo que alguns fazem é dizer: estás salvo, mas se fizeres algo muito grave, podes perder a salvação. E isto é ferir de morte o Evangelho da Graça de Deus. Alguns dizem isso. Mas isto não é salvação. Isso é pena suspensa. E Deus, quando salva alguém, salva completamente. O Senhor Jesus Cristo, quando curava, não deixou ninguém meio curado. Como alguns curam e depois supostamente curam hoje e deixam as pessoas assim mais ou menos curadas. Não. O Senhor Jesus Cristo curou sempre totalmente. E quando Deus salva, salva perfeitamente. Salva completamente. E deixar a salvação dependente de algo que nós temos para fazer é grave. Por isso é que Paulo teve de fazer isto. Agora, estamos quase a terminar. Sei que o tempo já terá terminado, mas estou mesmo a acabar. Será que nós... isto aconteceu. Paulo estava lá. E se Paulo não estivesse? Paulo não esteve sempre presente quando aconteceram situações destas. Situações em que alguém, com a sua prática ou com aquilo que dizia, punha em causa a Evangelho da Graça de Deus. Paulo não esteve sempre. Por isso é que Paulo ele escreve a dada altura, me oprime o cuidado das igrejas, não era? Porque ele sabia que o erro entrava por aqui e por ali. Ele disse aos anciãos de Éfeso: surgirão do meio de vós, ou seja, dos mais insuspeitos, do meio de vós surgirão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Ele sabia que ia acontecer. Por isso é que ele escrevia cartas e mais cartas, que era para ajudar os crentes a fortalecerem-se, a não cederem perante os ataques do diabo. Paulo sabia que não ia estar sempre. Por isso é que ele dizia, o que é que ele dizia a Timóteo? Aquilo que de mim recebeste, confio a homens idóneos, para que sejam capazes de ensinar outros. Ou seja, é a lei das 4 gerações. Paulo, Timóteo, ensina a outros que sejam capazes de ensinar a outros, para que o Evangelho da Graça de Deus permaneça. Eu precisava que houvesse pessoas firmes na palavra de Deus. Infelizmente, nem sempre isso aconteceu. E sabemos que uma vez entrou um erro, depois outro, e descambou na multidão de religiões que nós vemos hoje. Descambou principalmente na igreja, na religião predominante no nosso país. Várias vezes foram cedendo. Será que nós seremos pessoas que, quando o erro surge, nós estamos ali, não enquanto eu estiver aqui. Comigo isso não vai avante. Esse erro não entra. Se calhar somos capazes de ser muito firmes em relação a qualquer coisa. Eu dou-vos um exemplo. Vocês devem saber que o que se fez hoje aqui, que vocês fazem por norma na Ceia do Senhor, não é fácil de ver em muitas igrejas. Sabem o quê? Alguém a tocar hinos. Eu acho bom e acho, mas já ouvi alguém dizer: não, comigo, quando eu morrer, vocês vejam, podem estudar isso, podem ponderar essa possibilidade, mas enquanto eu for vivo, não.
Firmeza nestas coisas, será que vale a pena? Nestas coisas de pormenor, se fazemos a ceia do Senhor acompanhado com órgão, ou outras coisas de menor importância. Alguns são capazes de ser firmes nisto e depois deixam passar uma situação destas, como Paulo não deixou passar. Como é que está a nossa firmeza? Somos pessoas que não deixam passar o erro? Não durante a minha vigia? Não vai acontecer isso? Último pensamento e termino. Reparem o que Paulo diz aqui à frente, no versículo 18 desta passagem. Eu não sei se Paulo estava ainda a falar com Pedro, ou se já tinha acabado a sua conversa, mas ele diz aqui: se torna a edificar aquilo que destruído, constitua a mim mesmo transgressor. Pedro, basicamente, o que estava aqui a fazer estava a edificar aquilo que Paulo tinha destruído. Paulo tinha destruído a separação, não propriamente Paulo, mas com o Evangelho da Graça de Deus destruiu a separação que havia entre os judeus e gentios. E Pedro estava a edificá-la novamente. Paulo constitua a mim mesmo transgressor. Mas reparem o que é que Paulo aqui não diz. Paulo não diz: Pedro, se tu tornas a edificar aquilo que eu destruí, constitui-te a ti mesmo como transgressor. Ele não diz isso, ele diz eu. Eu posso imaginar Paulo a dizer: Pedro, tu falhaste redondamente, tiveste um dia mau, mas eu também posso falhar. Eu também posso ter um dia mau. Eu também posso ter um dia em que faça algo que pode pôr em causa o Evangelho da Graça de Deus. Eu não sou melhor do que tu, Pedro. E ele próprio diz, no capítulo 1, ainda que nós mesmos vos anunciamos outro Evangelho, sejamos malditos. Até eu posso vir um dia a pregar outro Evangelho. Pode-me dar alguma coisinha má na cabeça, posso ser influenciado por outros, mas a verdade é esta. Ou seja, eu posso falhar também. E reparem como Pedro não levou a mal. Assim, qualquer pessoa que levasse uma reprimenda destas não levava isto tudo de ânimo leve. Não ficava: está bem, obrigado, Paulo. Foi muito atencioso da tua parte chamar-me a atenção desta forma tão brusca, tão dura. Pedro ficou chateado com Paulo? Será que Pedro pensou: não quero saber mais de Paulo? As suas últimas palavras não dizem isso. Segunda de Pedro 3,15: e tendo por salvação o nome de longanimidade de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro era um homem de Deus. Foi capaz de receber aquela reprimenda severa. Não gostou, certamente, mas percebeu que tinha falhado. E que mais importante do que o seu ego pessoal, do que o seu ego, era a verdade da palavra de Deus. E foi capaz de dizer estas palavras elogiosas para com Paulo. Ficamos então com estes pensamentos. Pensemos nestes três homens: Pedro, Barnabé e Paulo. Pedro falhou, apesar de saber a verdade. Barnabé deixou-se levar pelo erro. Paulo estava ali e combateu o erro, denunciou o erro. Que tipo de pessoas somos nós? Somos pessoas que vamos falhar a levar outros atrás de nós? Ou que quando os outros falham, vamos atrás? Ou somos pessoas que estamos presentes? E atenção, é preciso estarmos presentes na igreja para denunciar o erro quando ele acontece. Somos pessoas que estão presentes e não deixam que o erro se introduza. O Senhor nos guarde e nos abençoe. E desculpem ter passado um bocadinho da hora. E eu não gosto de fazer isto, mas vou ter de me ausentar, porque daqui a 20 minutos tenho de estar bem longe daqui, está bem? É sempre um prazer, irmãos.